Estamos aí para a nossa live de hoje do Fórum de Desenvolvimento. Para quem ainda não conhece o Fórum foi criado pela Assembleia Legislativa e o Conselho Regional de Contabilidade, CRCRJ, é nosso parceiro há bastante tempo. E o objetivo do Fórum é discutir desenvolvimento econômico. E a gente não discute desenvolvimento econômico sem acompanhar as evoluções e trabalhar também sobre essa perspectiva da fiscalização. Por isso que a proposta, né, da gente fazer, ainda antes da pandemia, um Fórum Capacita sobre imposto de renda ficou adiada um pouco, mas a gente achou importante retomar essa conversa com o Samir Nemi, que é o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, para ele falar para a gente um pouquinho sobre os avanços, né, do imposto de renda e também quais são os cuidados, as atenções que as pessoas precisam ter ao preencher a sua declaração. Então, seja bem-vindo, Samir. Muito obrigada por ter aceitado aí o convite. Eu que te agradeço, Geisa. É sempre um prazer estar junto do Fórum de Desenvolvimento. Eu acho que é uma arena de debates, de discussões que prestigiam a economia e a estruturação do nosso Estado. Então, acho que todo cidadão tinha a obrigação cívica de estar contribuindo, de certa forma, com a melhoria do ambiente onde a gente está inserido. Então, podem sempre contar com o CRC, com conhecimento técnico do contador. A gente está aqui realmente para construir juntos uma sociedade mais forte. E é de fundamental importância esse olhar, né, do dia a dia, de quais são, onde o calo aperta, né? E aí eu queria que você falasse para a gente, Samir, sobre esses avanços na fiscalização da pessoa física e como o imposto de renda hoje é fundamental, né? E a participação de cada cidadão, né, ao entregar sua declaração, o que está em jogo ali? Assim, na verdade, é uma obrigação para mais de 30 milhões de pessoas todo ano a entrega da declaração de imposto de renda. Todo mundo que é economicamente ativo tem esse compromisso com o país, digamos assim. O imposto de renda, ele, ao longo dos anos, ele vem sendo extremamente aperfeiçoado pela administração pública. O Brasil ele é referência em fiscalização e controle da administração pública. Então, é bem importante a gente entender como é que essa evolução vem acontecendo, para que a gente não tenha o revés, o lado ruim, que é uma autuação, que são multas, né? Prejudicando o seu CPF, a sua vida financeira. Então, eu já trabalho com imposto de renda há 27 anos, né? Venho de uma família de contadores, a gente já tem um escritório de contabilidade há 52 anos, então é algo que a gente lida no dia a dia. E o que a gente vê, efetivamente, é que a partir do momento que a tecnologia passou a ser a rotina das pessoas, a gente tem tido um ganho muito grande por parte da administração pública nesse sentido. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, antigamente as declarações eram entregues em papel, levadas ao banco para serem carimbadas, iam para os departamentos da Receita Federal, para os regionais, onde eles faziam, os auditores faziam o controle. A fiscalização era feita por amostragem. Então, a facilidade para que um erro que foi cometido na entrega de uma declaração passasse era muito grande, era muito fácil isso acontecer. E só para você ter ideia, este ano a Receita Federal sinalizou mais de 150 cruzamentos de bases de dados diferentes que avaliam a informação que foi prestada pelo cidadão. Então, você vê o quão importante é a atenção que a gente precisa dar efetivamente para esse tema, a partir de agora. A legislação do imposto de renda ela é extremamente extensa, mas a gente se debruçando um pouquinho sobre a temática e você não tendo complexidade na sua declaração, qualquer pessoa é capaz de fazer a sua declaração nesse sentido. Então, era esse preâmbulo aí que eu queria fazer para alertar as pessoas de como é importante lidar com critério, né? Conduzir com critério, com responsabilidade, essa obrigação que todo contribuinte tem.
É importantíssimo essa questão da precisão de informação, dos dados estarem muito, muito corretos. E muitas pessoas pedem ajuda do seu contador para fazer a declaração de imposto de renda. Com essa questão da pandemia, quais foram os impactos para os contadores nesse momento? Levou um tempo aí até a Receita afirmar que ia estender o prazo de entrega, né? Na verdade, a gente comumente tem 60 dias, né? Os meses de março e abril são os meses que a gente tem a oportunidade de entregar a declaração. No meado de maio, ali começou esse problema, essa grave crise de saúde que o mundo inteiro está vivendo. Então, a gente teve a primeira dificuldade, que foi aqui no estado do Rio de Janeiro, a contabilidade não ter se tornado uma atividade essencial. E aí, não sendo atividade essencial, a gente obrigatoriamente tem que fechar as portas, né? Então, o primeiro grande trabalho que teve foi transferir para o regime de teletrabalho, né? Para home office, todas as atividades do escritório. Os escritórios eles tiveram uma dificuldade muito grande nesse sentido, porque às vezes no escritório você tem uma estrutura tecnológica que atende, né? Uma boa internet, computadores, e na casa dos nossos colaboradores nem sempre. Então, esse primeiro momento foi um momento de dificuldade para a estruturação em teletrabalho. E dois, com tudo fechado, o próprio contribuinte estava tendo muita dificuldade em reunir os documentos que são necessários para fazer a declaração de imposto de renda. Especificamente os mais idosos, que não têm uma familiarização tão grande assim com a tecnologia. Então, você imagina, quem é grupo de risco, quem está sendo incentivado a se manter em casa, ter que sair de casa para reunir documento, para entregar uma obrigação do governo. Então, foi de muito bom tom essa iniciativa da Receita Federal de prorrogação por 2 meses do prazo de entrega de declaração. Então, comumente a gente tinha 2 meses para entregar, e esse ano a gente tem 4 meses para poder entregar a declaração de imposto de renda. Mas isso acaba, assim, a gente tem essa mania do brasileiro de deixar tudo para a última hora, né? E com todos os avanços tecnológicos, a semana crucial ali de limite da entrega do imposto de renda é sempre muito tensa, que cai o sistema, enfim. Então, é importante a gente olhar para o horizonte, para a data que a gente precisa estabelecer, que foi estabelecida, né, pela Receita de entrega, mas já começar a se preparar, né? Que inovações o Imposto de Renda 2020 trouxe e que mudanças nas deduções também são importantes da gente alertar para quem ainda não fez a sua declaração de imposto de renda. Só para você entender isso, esse que você contextualizou antes da pergunta, nesses 2 primeiros meses que já se foram, né? Hoje a gente já está no dia 6 de maio, em torno de 10 a 15% dos contribuintes entregaram a declaração de imposto de renda. Então, a grande maioria está se utilizando do prazo, da prorrogação do prazo que a Receita Federal aconteceu. E é importante a gente avaliar isso da forma com que você conduziu, porque a gente não sabe até onde essa pandemia vai, né? Então, a princípio, a prorrogação seria para que, nesses 2 meses adicionais, a gente já tivesse a nossa rotina restabelecida, as pessoas tivessem a condição de acessar essas informações para poder fazer a correta entrega da sua obrigação. E, pelo que a gente está acompanhando, são prorrogações em cima de prorrogações, e pode ser que a gente chegue no final desse prazo, 30/6, ainda com isolamento social em voga, né? Então, é muito importante que as pessoas não esperem o término do isolamento social para poder fazer a entrega da sua declaração. Com relação especificamente a... Pode falar. Até porque quem já entregou, o calendário continua, né? Vai receber dentro daquelas datas que o imposto de renda já define. Isso. O que foi legal esse ano é que, apesar de ter havido a prorrogação no prazo de entrega, a Receita Federal manteve o compromisso do pagamento da restituição no prazo antigo, né? Então, no final de maio, a gente já vai ter um primeiro lote. Então, para você ver, nem terminou o prazo de entrega prorrogada, 30/6, a gente, em 29 de maio, já vai ter um lote de restituição sendo paga. Então, isso foi uma sensibilidade que o governo teve, que é importante, porque muita gente conta com esse dinheiro para poder fazer
os seus pagamentos, os seus compromissos financeiros, né? Familiares e tudo mais. Agora, especificamente falando sobre a declaração desse ano, algumas coisas a gente sinalizou, e eu acho que a maior dificuldade que a gente tem até então é o fato do governo não atualizar a tabela do imposto de renda. A gente está desde março de 2015 com a mesma tabela sem ser reajustada, né? E isso acaba sendo um aumento da carga tributária para as pessoas físicas, uma vez que existe a inflação, existe a reposição do poder de compra do salário das pessoas, e aí a gente acaba pagando mais imposto com um dinheiro valendo a mesma coisa, digamos assim, né? Então é uma sinalização que a gente fez para o governo federal, o sistema contábil brasileiro, mas a gente não teve sucesso ainda, né? Mas é algo que a gente não vai abandonar. Especificamente nesse ano, além das regras comuns, né? A pessoa que ganha um rendimento acima de R$ 28.559,70, quem teve rendimentos isentos ou não tributáveis acima de 40 mil, recebeu doações ou indenizações ou saque de fundo de garantia, isso tudo conta como. Quem tem patrimônio acima de R$ 300 mil em seu nome, isso também é um motivo para entrega de declaração. Os contribuintes que tiveram ganho de capital, quer seja vendendo um imóvel, quer seja aplicando em bolsa, a renda variável, isso também é uma obrigação. Então, a princípio, essas são as obrigatoriedades para uma pessoa fazer a entrega da declaração de imposto de renda. Informações novas que nos afetam a entrega esse ano. A primeira delas é com relação a dependentes. Qualquer dependente, independente da idade, pode ser recém-nascido, ele tem a obrigação de ter informado o seu CPF. Esse foi um andamento da fiscalização da Receita Federal. Ela via, por exemplo, pais separados, ambos declaravam o mesmo menor, e isso não pode. Só o menor, ele só pode, ou o dependente, ele só pode compor uma declaração. E aí, para individualizar essas situações, há a necessidade do CPF. Então, por isso, até de hoje, nas certidões de nascimento das crianças, o CPF já é uma informação que compõe, tá? Então, essa é uma alteração importante que aconteceu. Uma segunda informação importante era as pessoas que ganham mais de R$ 200 mil obrigatoriamente precisariam do número do recibo de entrega da declaração do ano passado, senão o sistema ia bloquear o envio. E aí a Receita Federal também teve sensibilidade nesse sentido, vendo essa pandemia, a dificuldade de acessar algumas informações nesse sentido, e abonou essa obrigação desse ano. Então, voltamos a ter a possibilidade de entregar a declaração sem o número do recibo de entrega do ano anterior. Vale ressaltar que o objetivo da Receita Federal com isso era ter a certeza de que quem está entregando a sua declaração é você mesmo, né? Evitar fraude, evitar inconsistências ou entregas de declarações sendo feitas por terceiros. Isso é importante de ressaltar. Um outro item importante também é que esse ano a gente não tem mais a possibilidade de deduzir na declaração de imposto de renda o valor que a gente paga de INSS para o empregado doméstico. Esse foi um movimento que o governo federal fez a partir do ano de 2006 para incentivar o registro de empregados domésticos, né? Porque a informalidade nesse segmento era imensa. Então, uma série de medidas foram tomadas para que a gente efetivamente pudesse regular essa atividade. Isso teve um impacto muito positivo. Muita gente lança a mão dessa dedução como uma forma de equilibrar os custos de ter um empregado doméstico, mas infelizmente essa dedução ela caiu. E um outro item que é muito importante a gente destacar, que traz muita segurança na entrega da declaração, é a possibilidade da gente fazer a declaração pré-preenchida. O que é a declaração pré-preenchida? Na verdade, o governo ele concede a entrega da declaração com várias informações já preenchidas por parte do governo federal. Então, todos esses 150 cruzamentos de informações que são feitas do seu CPF contribuinte, a Receita Federal inclui essas informações
dentro do formulário do imposto de renda. E se você tiver o certificado digital, se você possui certificado digital, você pode, no próprio programa da declaração de imposto de renda, iniciar a declaração de 2020 usando essas informações que a Receita Federal já possui. Então, isso traz uma segurança muito grande, porque você não vai esquecer de fazer a informação do que a Receita Federal já sabe, digamos assim. E é uma coisa interessante, né? Até na linha da desburocratização, que é justamente se o governo produz várias informações a nosso respeito e nós também produzimos informações que estão sendo vistas pelo governo. Se elas já estão ali, você justamente permite que não haja inconsistências, que não haja erro, né? Erro humano. Então, assim, são questões interessantes porque já demonstram, né, o quanto a inteligência artificial e esse mundo digital facilita a vida do contribuinte. E reduz também a questão da declaração errada, né? Até das fraudes enfim, de você declarar errado para ganhar mais, isso não vai ser possível. Em cima do que você está falando, só para você ter uma ideia, em torno de 60% das declarações que foram entregues no ano passado tiveram a necessidade de algum ajuste. Então, com certeza absoluta, se todos nós se utilizássemos da declaração pré-preenchida para entregar a declaração, esse número de necessidade de retificadoras seria infinitamente menor. Porque o ser humano falha, né? Às vezes a gente ganha, sei lá, uma palestra que você deu, você ganha uma remuneração. Às vezes você tem um saque de uma previdência privada pequenininha que você tinha feito. Aquilo tudo gera uma obrigatoriedade de informação e a gente acaba esquecendo, né? A vida de todo mundo é muito corrida, né? Por isso que a gente tem que lembrar do imposto de renda o ano inteiro. Não dá para lembrar do imposto de renda só 2, 3 dias antes para poder entregar, né? Exatamente. Não, e tem uma coisa interessante também, porque essa questão da documentação. Você falou do CPF, né? Que até agora, desde o nascimento, a criança já sai com o registro e com o CPF. Mas a gente viu nessa questão da pandemia a dificuldade que foi das pessoas acessarem os benefícios, né, que estão sendo dados pelo governo, justamente por não ter a documentação. Então, é um ponto assim importante, né, quando você fala do dia a dia, da vida do brasileiro, o olhar para os documentos, para essa documentação, enquanto isso tem que estar organizado na vida para que a gente possa ter os processos fluindo, né? Eu acho que isso tem até... A gente está em evolução, né? Eu acho que isso hoje, para você ter uma ideia, a declaração pré-preenchida, ela resgata a informação dos seus rendimentos, de todo o valor que você recebeu durante o ano, tributado, isento ou com tributação exclusiva. A Receita Federal te dá essa informação e dá informação com relação a pagamentos de despesas de saúde e de aportes de previdência. Essa informação vem. Então, a gente ainda pode, por exemplo, absorver na declaração pré-preenchida os saldos de conta bancária, os valores que você paga de despesa de educação sua e dos seus filhos. Isso tudo, eu acho que é algo que a gente ainda pode evoluir. E eu acredito que vai chegar um momento em que a gente vai receber a declaração já pronta e você vai dar só o ok, se de fato você concorda com aquelas informações que ali estão e finaliza a sua obrigação, né? Eu acho que a gente vai chegar nesse momento, sim. Agora, em relação a essa declaração pré-preenchida, você falou da assinatura digital. Ela precisa ter alguma coisa, quer dizer, ou se você entrar lá, você já tem parte da declaração preenchida. Como é que funciona isso? Para quem está entrando, o teu conteúdo está entrando para fazer declaração hoje. Na verdade, assim, a Receita Federal não pode entregar na mão de qualquer uma informação que é confidencial, sigilosa do contribuinte. Então, a única forma que ele tem de ter a certeza de que é você que está do outro lado do computador pleiteando essas informações é através do certificado digital. O certificado digital é um mecanismo, uma ferramenta que você compra através das certificadoras, né? Você pode instalar isso direto no seu computador como um arquivo, você pode receber um token, eles têm validades de 1 até 3 anos, e aí essa informação ela te beneficia
a transitar por uma série de serviços que são oferecidos pelos órgãos na internet, né? Te facilita para acessar banco, te facilita para poder pegar rendimentos INSS, processos do INSS, processos na Receita Federal, informações privilegiadas. Então, é como se fosse uma chave que abre a internet para você. Você tem uma condição muito melhor de trafegar em seu benefício. E aí, tendo efetivamente esse certificado digital, você consegue buscar essa informação. Já foi muito caro lá no início, mas eu acho que com a divulgação, com a disseminação dessa ferramenta, eu acho que agora a gente consegue efetivamente tornar isso financeiramente viável para todo mundo. E em relação, você falou do baixo número de pessoas que preencheram durante a pandemia, né, o imposto de renda, já entregaram suas declarações. Como é que tem sido a busca dos escritórios? Você tem tido essa informação, assim, se as pessoas continuam buscando apoio dos contadores para preenchimento? Essas dúvidas estão surgindo? Essa demanda está surgindo? Assim, a cada ano a gente tem um acréscimo na busca dos contribuintes pelo apoio, pelo assessoramento do contador, né? Quando você tem uma única fonte de renda, uma carteira assinada, um trabalho assalariado, quando você tem uma única conta bancária, baixar a declaração e fazer a entrega, é possível de ser feita. Você se utilizar do formulário simplificado, que é uma das modalidades que é disponibilizada. Mas a partir do momento que você começa a ter a sua declaração de imposto de renda com uma complexidade maior, resolvi pegar um pouquinho do dinheiro que eu tenho hoje aqui e vou aplicar na bolsa. Então, você tem que fazer o controle da renda variável. Eu vendi uma casa e comprei um apartamento. Eu recebi uma herança. Então, tudo isso são informações que, se não forem muito bem geridas, você pode ter um impacto muito negativo, né? E aí a prevenção, que é a busca da consultoria, nesses casos, vale muito a pena. A gente tem, por exemplo, históricos, a gente tem informações de contribuintes que resolveram fazer a declaração sozinhos. E aí tinham que fazer uma informação que era importante e relevante. Fez de maneira equivocada, recolheu um valor grandioso de imposto, e aí depois que viu que recolheu indevidamente, quando vai buscar o apoio do profissional, o ressarcimento, a devolução desse imposto que foi pago a maior, isso é o maior calvário que existe no mundo. Eu tenho conhecimento de processos que estão há mais de 20 anos para restituição, para ressarcimento de imposto pago indevidamente. Então, fica aqui um conselho, uma orientação, um alerta. Se a sua declaração foge do padrão simplificado, eu acho que vale muito a pena você buscar um apoio, uma consultoria, um assessoramento de um profissional que passa o ano inteiro estudando, né, se atualizando das legislações para poder te dar a possibilidade de ter um resultado melhor na entrega dessa obrigação que todo brasileiro que está economicamente ativo tem de fazer. A gente está abrindo aqui para as pessoas que tiverem dúvida, vocês que estão assistindo, se quiserem fazer perguntas, esse é o momento para a gente tirar todas as dúvidas aqui, aproveitar a presença do Samir. Enquanto vocês vão teclando aí, eu queria te perguntar, Samir, sobre o trabalho do CRC nesse período da pandemia. Tenho visto que vocês estão muito ativos, fazendo uma série de lives, também nessa busca por dar suporte, né, no momento que tantas mudanças estão acontecendo ao mesmo tempo. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Na verdade, assim, desde que eu assumi a presidência no dia 2 de janeiro, eu tomei para mim que o CRC é um conselho que regula uma atividade profissional tão importante quanto a contabilidade. Ele tem um papel social muito grande. Então, a gente precisava devolver para a sociedade parte do conhecimento que a gente detém para que a gente tenha um ambiente social melhor, de verdade, né? Então, a partir do momento que as coisas começaram a acontecer, a gente foi e começou a criar um relacionamento com uma série de entidades que têm o mesmo objetivo que nós, né? Então, nos aproximamos da FEComércio na busca de prorrogação de entregas de obrigações acessórias,
na prorrogação do pagamento dos tributos, e aí o imposto de renda físico, a prorrogação da declaração é um exemplo bem sucedido desse movimento que a gente fez. A gente se aproximou do Sindlojas, da CDL, da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e também criamos uma série de movimentos junto com a administração pública. A gente já fez várias lives com secretários do governo do estado, na pasta do desenvolvimento econômico, na pasta da fazenda, mostrando as dificuldades que o contribuinte tem encontrado e também sinalizando informações que seriam importantes de serem ajustadas pela administração pública para facilitar esse ambiente que a gente tem vivenciado, né? Então, eu caminho muito próximo do Sebrae também, porque também sou conselheiro de lá, e a gente teve um levantamento, por exemplo, de que mais de 60% das empresas, das micro e pequenas empresas aqui do estado do Rio de Janeiro, que tentaram acessar algum crédito, tiveram seu crédito negado. Não conseguiram acessar um recurso. E você vê que todas as políticas públicas têm vindo no sentido de fortalecer as micro e pequenas empresas, que são as que mais empregam no país, né? Então, a gente correu atrás desse movimento, e aí já deixo dividido aqui com quem nos assiste. Amanhã a gente vai ter uma live muito importante da FEComércio com o CRC, com o Sebrae e com a Caixa Econômica. Então, a gente vai ter o Superintendente Nacional da Caixa esmiuçando passo a passo como as micro e pequenas empresas do estado do Rio de Janeiro podem acessar financiamento, empréstimo, para poder passar por esse momento de crise que todos nós estamos vivendo, com um recurso que está sendo financiado pelo Sebrae. O Sebrae ele destinou parte desse recurso para dar o aval ao empréstimo das micro e pequenas empresas. Então, esse tipo de movimento que a gente entende que é necessário para que a gente possa fortalecer os micro e pequenos negócios. Amanhã, no canal do YouTube da FEComércio, então FEComércio RJ, o canal do YouTube, às 5 horas da tarde. Perfeito. Vamos acompanhar aí. A gente falou, o Sandro que quer saber se existe algum aplicativo, né, para preenchimento do imposto de renda da pessoa física. Isso. Na verdade, existe um aplicativo de celular. Você pode baixar e entregar a sua declaração pelo próprio celular, pelo smartphone. Mas ali tem uma limitação. Não são todas as declarações que podem ser feitas pelo aplicativo. São só as mais simples podem lançar mão disso. O mais indicado é você entrar no site da Receita Federal, baixar o programa gerador da entrega da declaração e aí sim preencher pelo computador e fazer o encaminhamento. Quem tem uma única fonte de renda, quem não tem patrimônio, quem tem uma conta bancária ou outra, a declaração é bem simplória, esse sim pode lançar a mão do aplicativo e fazer a entrega. Mas essas são as duas modalidades. A Heloísa está perguntando em relação ao tratamento da poupança, né? Como declarar a poupança na declaração de imposto de renda? Então, a primeira situação que você tem que avaliar, que as pessoas erram muito, às vezes acham que é só entrar no aplicativo, no extrato do banco e ver qual é o saldo em 31 de dezembro. E não é verdade. A gente precisa solicitar do banco o informe de rendimentos para imposto de renda. É um documento próprio que ele é ofertado pelo banco ao correntista. E ali vem todas as informações que precisam aparecer na sua declaração. Porque, além do saldo bancário, a poupança ela gera um rendimento. E esse rendimento é um rendimento isento que precisa ser declarado. Então, para que você tenha qualidade na entrega da sua declaração, você deve buscar esse documento no aplicativo ou no próprio site do seu banco. E aí, de posse desse informe de rendimentos para imposto de renda, você fazer os lançamentos da maneira correta. A gente tem uma outra pergunta em relação... Na verdade, uma pessoa que entrou provavelmente no meio da nossa live aqui, sobre essa questão das datas. O que aconteceu nesse momento de pandemia com as datas do imposto de renda? O que foi adiado e o que você manteve no calendário? Isso é importante alertar. A Receita Federal, na verdade, ela tinha o prazo de entrega da declaração até 30 de abril, 30/4, e o prazo de entrega da declaração foi prorrogado para 30/6, 2 meses após. Então, a obrigação do pagamento do imposto, né,
do valor das cotas só vai iniciar em 30/6. Então, a gente também teve prorrogado por 2 meses o pagamento da primeira parcela. E vão ser 8 parcelas a partir de junho. Então, esse ano, especificamente, a gente vai pagar parcela até no ano de 2021. Né? Acho que 2 meses, salvo engano, ou 1 mês de 2021, a gente vai ter ainda uma parcela sendo cobrada. Você pode colocar em débito automático todas as parcelas, todas as 8 cotas do seu imposto de renda até o dia 10/6. Né? Então, se você deixar de entregar de 11/6 até dia 30/6, nos últimos 20 dias, a primeira cota do imposto de renda você tem que imprimir o DARF e pagar, gerar o DARF e efetuar o pagamento. Não entraria em débito automático. O lado positivo, mesmo prorrogado o prazo de entrega para 30/6, a Receita Federal manteve o prazo do pagamento das restituições. Então, a gente já vai ter lote a partir do dia 29 de maio, antes mesmo do término do prazo de entrega de declaração. Então, contextualizando essas alterações de datas, é assim que ficou determinado. Perfeito. Em relação à questão do valor do imóvel, ele atualiza de um ano para o outro ou você só declara uma vez e depois repete essa informação? Essa aí é uma dúvida que quase todas as pessoas têm. O imóvel ele tem que ser lançado a valor de aquisição. É o valor que você comprou, é o valor que tem que ser lançado lá. Você só pode reajustar o valor do imóvel se você fizer alguma obra, alguma melhoria ou alguma reforma. Fora isso, você não pode reavaliar esse valor do bem, senão você está incorrendo num erro. Porque existe a incidência do imposto de ganho de capital, o lucro imobiliário que as pessoas falam, né? E o lucro imobiliário ele é calculado entre o valor da compra menos o valor da venda menos o valor da compra. E aí você acha o lucro que você teve naquele imóvel e aplica no programa com uma série de variáveis que te reduzem a base de cálculo do imposto e aí ao final você efetua o recolhimento. Se a gente deixasse a atualização do valor do imóvel liberada, ninguém mais ia pagar lucro imobiliário, né? E talvez o valor do reajuste que você fez no seu imóvel, você não tenha nem caixa, nem dinheiro para justificar. Né? Imaginemos que você ganha 50 mil no ano. Aí o teu poder, então, financeiro é de 50 mil. Você só ganhou isso. Aí você tem um imóvel de 200. Se você acha que ele hoje vale 300, se você pegar ele e subir de 200 para 300, aonde você arrumou 100 mil reais para reajustar o valor do seu bem se você só ganhou 50? Então, não pode. Isso desconfigura toda a sua declaração e te coloca em risco de ser autuado. Você falou que em relação à reforma pode haver alteração nesse valor. Mas como isso funciona? Como é que isso é calculado? Então, o valor que você gastar com a compra dos materiais, com a compra do mobiliário, com a mão de obra do pedreiro, do servente, do marceneiro e tudo mais, isso tudo você pode reunir essas notas fiscais, reunir esses recibos, e aí somando naquele ano calendário tudo que você gastou com aquele imóvel, você pode acrescer. Então, naquele mesmo exemplo, se você tem um imóvel de 100 mil reais e você gastou 25 mil de reforma, você pode aumentar o valor dele para 125 mil, desde que você tenha os comprovantes desse gasto, porque a Receita Federal pode te chamar em algum momento para poder confirmar se realmente aquele gasto aconteceu. Tem uma pergunta aqui sobre qual o critério para dependente, né? A Gabi, ela falou que ela é responsável financeira pela avó dela e queria saber se poderia incluir na declaração de imposto de renda. Então, na declaração você pode colocar como dependente o descendente direto, então os teus filhos, ou enteados, e os teus ascendentes. Ascendentes você não tem limitação. Então você pode lançar seus pais, se não tiverem renda, pode lançar os seus avós, se não tiverem renda também, bisavós, se tiverem vivos e tudo mais. Se realmente eles dependem financeiramente de você. E aí, quando você abrir a declaração e for lá independente para poder incluir, ele mesmo, os códigos já são autoexplicativos. Então diz lá, você só pode incluir pais, avós ou bisavós com maiores de 65 anos ou que recebam menos do que 21 mil e poucos reais o valor lá.
se você declarar como dependente um menor, uma pessoa que tenha menos de 65 anos, você precisa lançar como rendimento tributável algum rendimento que aquela pessoa tenha. Então, tem uma série de regramentos, mas quando você for entrar lá na aba de dependentes e for fazer o preenchimento, ali mesmo já vem te explicando o que você precisa observar. Uma outra dúvida aqui é em relação à compra da casa própria, né? Quando é parcelada. Ela já entra parcela no imposto de renda, as parcelas pagas naquele ano, ou só quando quita o imóvel? Então, quando você compra um imóvel parcelado, você tem que demonstrar na sua declaração de imposto de renda o efetivo desembolso. Então, você pode ter comprado um apartamento por 300 mil. Mas se no ano passado você só deu a entrada de 5 mil reais e pagou uma parcela de 1.000, então você só desembolsou 6 mil. Então você vai colocar lá a descrição toda do imóvel, dizendo que ele foi comprado de maneira parcelada pelo banco tal, e você só vai lançar o que efetivamente saiu do seu bolso. E a cada ano você vai fazendo esse mesmo exercício. Você vai somando tudo que você paga e atualiza o valor do bem, até a quitação acontecer. E aí dessa forma, você avalia bem o seu imóvel, uma vez que você está trazendo para dentro do valor dele o juro também que você está pagando pelo financiamento, né? Isso é importante. Perfeito. Essas datas, né, que você citou aqui, né, do novo calendário, elas já estão lá no aplicativo ou tem uma versão nova que precisa ser baixada para quem já baixou antes desse período? Então, esse ano existe uma funcionalidade no sistema que é muito... Não tá? Tá? Tá me escutando? Agora tô. Pessoal, tá? Beleza. Então vamos lá. Sim, sim. Esse ano especificamente tem uma funcionalidade que a Receita Federal encaixou no sistema que foi importantíssima, que é a atualização automática. Então, se você baixou o programa no seu computador, toda vez que você abrir ele vai te avisar, ó, tem uma versão nova, quer atualizar? Você já clica e está resolvido. Nesse caso das datas, a gente já tem elas previstas já. Então, se você entrar agora para fazer sua declaração e tiver imposto a pagar, já vai aparecer o primeiro DARF só para 30/6. Isso já tá ajustado. Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Tem muitas informações aí importantes nessa nossa live. A gente depois vai baixar esse conteúdo, deixar disponível também lá no canal do Fórum, do YouTube, porque essas dúvidas vão surgindo na medida que a gente vai preenchendo, né? Então, assim, tê-la aí de antemão ajuda bastante a orientar aí. Eu tenho uma informação legal que eu queria dividir com todos aqui que nos acompanham. A gente pode fazer solidariedade, um ato de solidariedade com a declaração do imposto de renda. E muitas pessoas desconhecem isso, né? Então, existe hoje a opção de você fazer uma doação de parte do seu imposto de renda para a fundação municipal, estadual, da infância, da juventude e do idoso. Então, como é que você pode fazer isso? Você precisa preencher toda a sua declaração. Quando você tiver com todas as informações já lançadas, pronto para enviar, existe uma abazinha na declaração de imposto de renda desse ano, escrito assim, doações diretamente na declaração. Quando você clica ali, ele vai te abrir um campo onde você pode simular a doação, o máximo de doação que você pode fazer para uma entidade. Então, por que isso é legal? Porque às vezes quando o dinheiro vai para o governo federal, até você ver esse dinheiro sendo aplicado na sua localidade em favor da comunidade que você vive, leva muito tempo, né? Às vezes nem acontece. E você usando esse mecanismo aqui, você consegue destinar esse dinheiro para o fundo, por exemplo, do seu município, né? Então, se você mora num município carente e tudo mais, e você pega aquele recurso que você tem direito e destina, aquele dinheiro vai para a sua localidade, vai atender as pessoas que estão no seu entorno, ou as crianças, ou os idosos. E é muito fácil. Depois da declaração preenchida, você só vai ali e ele num cantinho do lado, ele diz assim, valor disponível para doação, depois de preenchido. Se tiver zero, porque você não tem o que contribuir. Ontem, por exemplo, eu estava fechando uma declaração de um cliente e deu R$ 7.800 a possibilidade dele doar. E ele fez questão de fazer a doação porque ele sabia que ele ia contribuir para o município ali, para as crianças
Ele fez a doação especificamente para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, acho que isso é legal, né? Exatamente. E as pessoas têm pouco conhecimento a respeito disso, né? Uma das coisas que a gente estava nesse movimento de ampliar essa divulgação era também mobilizar os contadores para olhar para essa possibilidade, para falar sobre essa possibilidade para os seus clientes, mas também a gente espalhar mais essa informação para a sociedade de quanto cada um pode fazer o seu papel também e destinar recursos para melhorar a vida de tanta gente, né? A gente fala do orçamento participativo, né? Como a gente gostaria de poder opinar aonde o dinheiro público pode ser aplicado, né? Tá aí uma boa ferramenta de orçamento participativo, né? Você dizer aonde parte do seu imposto de renda deve ser aplicado. Tem uma pergunta aqui, né, de como lançar um bem que já está há mais de 5 anos sob o poder do proprietário, mas ele não houve nenhuma menção a ele até agora no imposto de renda. Então, na verdade, o que você precisa fazer é promover a retificação de todas as declarações que não prescreveram a fiscalização, né? Então, toda declaração ela fica 5 anos à disposição da fiscalização. Depois ela prescreve. A pretensão da fiscalização de te fiscalizar e te autuar. Então, você tem que retroagir as últimas 5 declarações e promover a regularização. Você precisa dizer ali que o imóvel foi comprado em tanto do tanto, o valor que foi comprado, faz o preenchimento todo direitinho, mas é necessário que você reorganize a informação pelo período que não está prescrito, para você não ter dor de cabeça nenhuma. E essa é uma dúvida, né? Quer dizer, aquela coisa, poxa, eu não fiz, esqueci alguma coisa. A retificação ela é permitida o tempo todo, né? Então, você entregou a declaração, precisa consertar alguma coisa, é possível fazer isso quantas vezes for necessário. E é importante que seja feito, porque isso pode caracterizar ocultação de patrimônio, né? Como se você estivesse escondendo que tem aquele imóvel porque não tinha condição financeira de justificá-lo, por exemplo. Né? Então, isso é uma infração que você pode estar passível de ser autuado. Então, aproveita a oportunidade, faz a retificadora. Essa situação que você falou da quantidade de retificadoras é importante ressaltar. Cada contribuinte ele só pode retificar a declaração 4 vezes. Ele faz a entrega da declaração normal, a original, que a gente chama, e depois você pode fazer até 4 retificadoras. Se você for fazer a quinta, a Receita Federal já entende que alguma coisa de errado você está fazendo. Por que a necessidade de tantas retificações? Aí essa quinta você só retifica dentro da Receita Federal, com o controle e a visualização de um auditor. Então, tenham muito critério também na hora de retificar. Errei uma vírgula, retifica. Esqueci um número, retifica. Não, junta tudo que precisa ser retificado e faz uma única retificadora, para não ter risco de ter que fazer isso na frente do fiscal, né? E tem uma pergunta aqui, né? Qualquer tempo pode haver essa retificação? Qual é o limite? Sim. Qualquer tempo. Então, por exemplo, esse ano a gente está entregando a declaração de 2020, mas a gente ainda fica passível de ser fiscalizado dos 5 últimos anos fechados, né? Então, que anos fechados a gente tem? 2019, 18, 17, 16 e 15. Então, a declaração do exercício de 2015, ano base 2014, você pode retificar. Dali para trás já está prescrito, você não tem mais condição de alterar. Volta nessa mais antiga, que é a 2015 base 14, inclui lá o imóvel, diz que ele foi comprado em, 2000, 2001 e que houve um lapso na informação e que você está corrigindo agora. Então, fica melhor do que você continuar errado na omissão daquele patrimônio. Até porque isso tem impacto depois se houver se alguém receber isso como herança, enfim, tem todo um trabalho aí que vai precisar ser feito, né? Sim, imagina se você faz a venda desse imóvel. Como é que você vai lançar a venda se você não lançou a compra? Você vendeu o quê se não tinha nada declarado? Né? Então, regularizar essa situação agora já é se precaver para um problema muito maior no futuro.
Só avisando aqui, essa live ela vai ficar disponível pelas próximas 24 horas, né, nos stories do fórum, e depois a gente vai salvá-la no nosso YouTube. Então, se vocês quiserem acessar lá depois, é possível para poder tirar dúvidas, enfim, até compartilhar com amigos que estão nessa corrida aí para estar em dia e declarar até 30 de junho, não é isso? Ou antes, que a gente está estimulando aqui que seja antes e as pessoas já se livrem dessa obrigação e deixem correr aí todos os prazos sem ter problema. É isso aí. É importante fazer antes. A gente nunca sabe os percalços, o que pode acontecer dali para frente. Então, a gente fazendo com calma, a gente sabe que vai fazer a declaração melhor, de verdade, né? Tem mais alguma coisa que a gente está esquecendo nessa live aí, nesses últimos 10 minutinhos? Então, as informações básicas para a apresentação, eu já fiz aqui. Eu fico à disposição de voltar aqui, Geisa, quantas vezes vocês acharem necessárias, porque é um trabalho relevante, esse trabalho de comunicar à sociedade as obrigações fiscais, tributárias, que o contador também administra. Eu acho que cria uma sinergia entre a sociedade, né? E eu acho que a gente enaltece o papel do profissional da contabilidade nesse assessoramento que é tão importante. Não são poucas as vezes que a gente inicia o trabalho de assessoramento de um contribuinte de pessoa física e consegue melhorar o resultado da declaração dele. Porque a gente faz esse trabalho todo dia, várias vezes. E o contribuinte faz uma única vez, uma vez por ano, né? Então, a gente sabe legalmente todos os meandros que a legislação nos possibilita a pagar menos imposto. Todas as deduções, a gente tem conhecimento dessas informações para poder impactar positivamente essa obrigação que o contribuinte tem. E essa atualização, né? Porque às vezes tudo isso é muito dinâmico, esse mundo vão se sobrepondo resoluções que ajustam determinadas questões e que o contador está mais na linha de frente recebendo essas informações. Tem uma pergunta aqui da Heloísa em relação à mensalidade escolar, né? Se o desconto ainda continua valendo, como é que está isso? A despesa com educação ela é dedutível, mas, na verdade, ela tem um limite, um limitador. Esse ano, ou seja, você só pode deduzir despesa com educação no limite de R$ 3.561,50. Então, às vezes, você tem uma mensalidade de um filho aí de 500, 600, 800, 1.000, 2.000, 3.000 reais, dependendo do bairro, dependendo da série, né, do colégio que o teu filho estuda. Então, isso é uma crítica minha, pessoal. Eu acho que é um serviço que o governo deveria ofertar e, às vezes, não oferece na qualidade que a gente quer destinar para o nosso filho. E aí, como a gente assume o ônus de pagar a educação particular, eu, particularmente, acho que a gente deveria ter o direito de deduzir integralmente esse gasto. Mas não é. Tá? Então, o que você precisa é reunir notas fiscais do colégio, recibos de pagamento, boletos, que limitem R$ 3.561, que esse é o máximo de dedução, né? Apesar do governo determinar que você tem que declarar o valor total gasto para ele poder identificar quanto da sua renda foi destinada para aquilo. Mas, para o seu benefício, esse é o limite. Você falou lá no iniciozinho, né, de uma das demandas do CRC, do Conselho Nacional, que é em relação a essa questão da atualização dos valores, do reajuste, exatamente, fugiu aqui a palavra. E aí era interessante você falar um pouquinho disso, né? Há quanto tempo a gente tem não se reajusta esses valores do imposto de renda e qual é o impacto para a sociedade disso? Então, desde março de 2015, a tabela do imposto de renda não é corrigida. Isso quer dizer que cada ano que você recebe um reajuste no seu salário, né? Cada ano que você tem um ganho maior para repor o que a inflação come, você, na verdade, está sendo obrigado a efetuar um recolhimento maior de imposto de renda, né? E isso acaba sendo um aumento da carga tributária por via indireta.
isso é injusto, né? Infelizmente é injusto. Se você for avaliar historicamente nos últimos anos essa defasagem, ela chega a quase 100%. Então, hoje, precisa declarar quem ganha mais de R$ 1.903. Se a atualização da tabela do imposto de renda fosse imposta, só precisaria declarar quem recebesse quase R$ 4.000. Olha que legal que isso seria. Será que Vai quem ganha botando mais gente, 1.900 vai botando mais gente, na verdade, para dentro dentro? da base, né? Convenhamos, quem ganha R$ 1.900 é um rendimento que obrigue uma pessoa a declarar imposto de renda, né? Já seria tão difícil de sobreviver com R$ 1.900, quanto mais de ter que pagar imposto, né? Então acaba sendo um mecanismo de injustiça social. Houve uma sinalização do presidente no sentido de que só declarariam imposto de renda quem ganhasse mais de 5 salários mínimos. Foi uma promessa de campanha dele, e a gente está aqui esperando ansiosamente que essa promessa de campanha seja implementada para a gente fazer justiça social aqui no nosso A país. gente está aqui nos últimos 5 minutinhos nossos aqui da live. Tem uma perguntinha do valor limite que pode ter em poupança sem ter que declarar. Então, a Receita Federal diz o seguinte: se você tiver saldo em conta poupança de até R$ 340, você não precisa declarar. Passou desse valor, você tem obrigação de incluir essa informação na sua declaração de imposto de renda. Mas é importante, você falou da questão de qual é a informação, né? Tem que ser baseada no extrato do banco específico para imposto de renda. Exatamente. Quando você entrar lá no site do banco, no aplicativo, tem um ícone lá, imposto de renda. E você clicando ali, ele vai gerar o informe de rendimentos, que é o documento exato que você precisa buscar para poder entregar a declaração. E não é incomum, a gente recebe isso com uma quantidade muito grande de pessoas que sequer lançam patrimônio na declaração. As pessoas acham que fazer a declaração de imposto de renda é pegar a declaração de rendimento que recebeu da empresa que ele trabalha, lança ali os dados, viu se deu restituição, se deu imposto a pagar, enviou e pagou. E não é. Você está esquecendo de uma parte muito importante da declaração que pode te gerar autuações gigantescas se você não tiver cuidado de conduzir, porque um dos mecanismos da sonegação fiscal é a ocultação de patrimônio. Você esconder que tem um patrimônio porque não tem renda para justificar a compra daquele bem. E aí, como é que a Receita Federal vai saber se você esqueceu ou se você teve má fé de não informar, né? E aí, existe um instituto que diz in dúbio pro fisco. Na dúvida, é o fisco que vai levar e você vai ficar prejudicado. Bem, Samir, a gente já está aqui no nosso finalzinho da live. Muito obrigada por todas as informações. Na medida que forem surgindo demandas aqui específicas, a gente pode combinar, de repente, mais perto da entrega, né? As dúvidas surgem, na verdade, foi até falado aqui, quando as pessoas começam a preencher as declarações. Então, a gente pode combinar mais perto, lá de junho, para fazer um tirar dúvidas assim, bem dinâmico, nessa ideia de que é importante, né, que as pessoas tratem de ter a precisão da informação, que busquem, que se antecipem a data final para poder ter tudo na mão. A gente não sabe o que vai acontecer, essa pandemia deixa em dúvida todo nossas programações, então quem puder já começar a fazer isso e entregar a declaração é o melhor caminho, né? Assim, e lembrar eu queria que pode doar. Exatamente. Não, eu acho que é fundamental as pessoas saberem que elas têm na mão esse mecanismo para poder fazer o bem. Não, eu tô aqui à disposição de vocês sempre. É sempre um prazer estar contribuindo com o Fórum de Desenvolvimento. Eu acho que é algo que a gente precisa desenvolver sempre, a orientação à sociedade. Me coloco à disposição para sempre que for necessário levar essas informações a vocês. E o profissional da contabilidade está aqui. Realmente a gente está trabalhando essa gestão esses 2 anos aí de 2020 e 2021 para que a gente tenha uma aproximação com a sociedade e a gente demonstre o quão relevante pode ser o trabalho do contador para a sociedade.
e que essa pandemia passe logo, que a gente possa retomar a nossa rotina, a gente fazer planejamentos de o que eu vou fazer no ano que vem, daqui a 2 anos. A gente planeja agora a semana, né? Que é É tanta verdade. novidade, então a gente quer ganhar um dia de cada vez. Então, que a gente passe logo por isso, que a gente tenha a nossa rotina restabelecida, com saúde, que é o mais importante. É isso aí. E quem puder, fique em casa. Quem não puder, a gente dá toda a força. Usem máscara, se protejam, né? E vamos que vamos. E a gente está junto aqui virtualmente também para poder trazer o máximo de informação aí e compartilhar a potência que o Rio de Janeiro tem com tantas instituições trabalhando sem parar nesse momento de pandemia. Isso aí. Queria agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Geisa, mais uma vez. Obrigada, Samir. A gente vai encerrar agora a nossa live, informando que vai estar disponível nos stories durante um dia, e depois essas informações vão estar no site no YouTube do Fórum. E a gente vai dando mais informações aí de outras lives que a gente vai fazer nas próximas semanas. Fiquem ligados. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.